Olá pessoal, tudo bom? Acho que é a segunda ou terceira tentativa de gravação que eu estou fazendo desse vídeo. Desculpa não ter lançado ele antes. Realmente foi um evento assim, fugiu dos meus planos. Mas tá aí, estamos fazendo. Então, uma revisão geral da clínica psicanalítica, né? Eu deveria ter colocado no título, mas as coisas estão bem corridas ultimamente, então não deu. E também vou tentar fazer uma revisão mais tranquila, mais rápida, tá? Então vamos lá. Ai. Bem, é, esse esquema que eu montei aqui, ele é para a gente conseguir entender a transferência, a resistência, a repetição e, por consequência, também o amor transferencial, que são os conceitos fundamentais da clínica psicanalítica. Né? Eu esperava ter conseguido abordar mais coisas da clínica com vocês, mas infelizmente nova situação do coronavírus me dificultou um pouco. Né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o esquema. Né? Então, essas estrelas aqui são as representações, né, ou a memória, os símbolos ou significantes, enfim. São vários os termos que a gente pode usar. Mas, de alguma maneira, essas aqui são as representações que estão dentro da nossa consciência ou do nosso inconsciente, né, dentro do nosso formato de pensar os objetos, né, de pensar as vidas, de pensar as relações, de pensar tudo. Né, tudo na nossa mente é uma representação de algo que existe de fato. Tava tomando um gole de água. As setas finas, elas são a energia psíquica, ok? Então, percebam que desta representação menor emana energia psíquica para essa aqui, para essa aqui, para essa aqui e até por fim a essa última. E também tenta emanar energia psíquica através dessa seta grossa e maior aqui, mas ela não passa, né? Percebam que ela é cortada. Essa seta grossa a gente vai chamar didaticamente de resistência, tá? Vamos pensar nela como uma resistência. Eu fiz uma seta para baixo, mas talvez eu devesse ter feito uma seta contrária, acho que talvez ficaria mais bem representado. Mas por hora a gente tem que ter noção de que essa resistência é o que mantém aquilo que está recalcado. Então, né, a gente vai considerar que aquilo que está à esquerda da resistência é o que está recalcado, ok? E o que está à direita, então, a gente vai considerar aquilo que está na consciência. Este movimento que as setas fazem entre as representações, né, simbólicas que a gente tem é o que a gente pode chamar de deslocamento, por exemplo. Né? Então, aqui a gente faz um deslocamento deste símbolo, dessa representação, para essa representação, para essa representação, para essa representação, até que a gente chega numa representação final. Tá? Esse é um deslocamento de energia, né? Mas que emana de uma representação inicial. Se a gente considerar esse movimento aqui completo, esse drible, vamos chamar assim, da resistência, né, pular, passar por cima da resistência, a gente vai chamar isso aqui de uma formação do inconsciente, né? Então são formações do inconsciente, por exemplo, os atos falhos, os xistes, os sonhos e a transferência, ok? A gente já falou sobre todas essas formações do inconsciente lá no nosso grande resumo. Não vou voltar nisso. Então, para a gente pensar, né, como seria a transferência dentro desse esquema, a gente estaria colocando então aqui a representação de uma pessoa, né, uma representação inicial de uma pessoa, ou uma representação de algo de alguma pessoa, né, não precisa ser a representação da pessoa como um todo, mas de algo de alguma pessoa, né, ou uma representação de algo de uma relação interpessoal, e isso desboca, né, esse deslocamento vai desbocar, vai desaguar, digamos assim, numa outra pessoa, certo? Numa representação de uma outra pessoa. Então, né, assim, bem grosso modo, bem vocês entenderam, gente, eu não vou regravar isso aqui não. Enfim, de uma maneira bastante cartunística, né, cartoon, a gente pode pensar algo como aqui é uma representação da mãe e aqui a representação da professora ou da analista ou enfim, da esposa, né, geralmente. E não necessariamente tem que ser mesmo gênero, tá? Pode ser uma representação do pai e você tá vendo isso aqui
na sua filha, sei lá, acho que é meio improvável por conta da filha e tal, nessa questão de hierárquicas das representações, mas que seja então numa professora ou enfim, em alguém que seja possível fazer esse processo de deslocamento. Então quando a gente diz, né, que a transferência ela é uma repetição do passado, que se atualiza na vida da pessoa, é disso que a gente está falando, né? É de uma representação, de uma memória, de algo que está no campo do inconsciente, mas que se atualiza, né? Que é uma vivência que está lá, uma memória que está lá, que vai se reeditar, se reatualizar, né, na sua vida cotidiana a partir de uma outra pessoa. Então, recentemente eu vi um caso assim, de paciente mesmo contando que briga com a amiga dela, porque a amiga dela, que é como se fosse a família, nas palavras da paciente, que é como se fosse a família dela, estava reprimindo ela, quando na realidade a família nuclear da paciente realmente reprime muito ela, mas não a amiga nunca reprimiu. No entanto, né, justamente isso que é a transferência. Ela está colocando na amiga, que está muito próxima, né, que está nessa representação de família, uma característica que é, né, uma representação da família nuclear inicial. Então perceba que ela transfere, né, da família nuclear inicial para a amiga, justamente porque a amiga é como se fosse uma família para ela. Percebem? Então a ligação assim direta, né, objetiva, assim, papapum. Isso é uma transferência, um exemplo de transferência. Então, nesse processo de aglutinação e deslocamento, condensação das representações para formar uma transferência, pode vir de tudo um pouco, né? Não há como prever o que diabos o paciente vai deslocar para a representação do analista. A gente pode deslocar por exemplo, nem nesse exemplo que eu dei, né? Pode deslocar um sentimento de repressão, né? Essa imagem, essa configuração de uma pessoa repressiva, quando na realidade ela não é uma pessoa repressiva, em momento algum ela teve uma atitude repressiva, mas, né, o funcionamento inconsciente faz essa interpretação da pessoa. Pode ser repressiva, pode ser afetuosa, pode ser carinhosa, pode ser engraçada, sabe? Uma pessoa totalmente sem graça e o outro fica rindo de tudo que ela fala. Pois é, né? Tá aí nesses campos da transferência. Claro que esse é um exemplo mais, né, caricato, dessa vez foi. Mas serve de um exemplo assim, mínimo que pra gente rudimentar, pra gente conseguir imaginar a situação. Portanto, toda e qualquer coisa que o analisando diz sobre o analista serve diretamente de material para a compreensão do paciente, né? Vamos ver se o próximo slide é aquilo que eu estou esperando. E não está passando, travou. Não é, mas eu devia ter voltado esse slide. Enfim. Então, o que acontece? O que nós ouvimos na sessão, né, aqui, ó, o que o paciente diz do analista, na verdade, não diz do analista, né? Se vocês observarem a seta, ela diz respeito a essa imagem inicial, né? O que a gente quer descobrir. Então, na clínica, a gente faz esse processo reverso da transferência. Ou seja, estamos numa ponta e vamos, através das sessões, ouvir a posição subjetiva do paciente. A gente vai para outra ponta, certo? E a partir desse processo de compreensão, né, da transferência, é que a gente vai entender como o paciente se posiciona subjetivamente frente à realidade da vida dele, né? E aí, a partir dessa relação que nós temos com o paciente, é que a gente vai intervir na relação e não no paciente, para que ele possa criar novas formas de interação com a sociedade, né? Então, voltando, né, a transferência, como vocês já sabem, eu já ensinei isso para vocês, ela pode ser didaticamente dividida entre positiva e negativa. Portanto, uma transferência positiva, ela geralmente, né, ela parte de uma experiência positiva, não necessariamente afetuosa, tá? Mas de uma experiência positiva, ou de uma representação positiva, de uma representação que carrega sentimentos bons, né? Então, um exemplo de sentimento bom é o amor, tá bom? E nessa experiência ela é transferida para uma outra pessoa
Isso gera sobre aquela pessoa expectativas positivas, né? Expectativas de que é uma pessoa inteligente, de que é uma pessoa capaz, de que é uma pessoa carinhosa, de que é uma pessoa engraçada, de que é uma pessoa interessante, de que é uma pessoa bonita. Expectativas positivas sobre aquela pessoa, né? Independente do que for. E isso acaba resultando, no espaço clínico, com um paciente colaborativo, certo? E por um outro lado, nós também temos, né, uma transferência negativa, que geralmente está associada então a experiências e representações negativas, com, né, que geram afetos hostis, que geram afetos desagradáveis, como afetos de ansiedade, de medo, de raiva, de irritação. E isso vai gerar expectativas negativas, seja sobre as pessoas, seja sobre os relacionamentos, ou seja sobre o analista. Não importa muito. E, enfim, isso me fez pensar uma coisa aqui muito interessante, mas eu vou guardar pra mim porque... enfim, não sei nem porque eu comecei a falar isso, mas vamos lá. Enfim, e essas expectativas negativas podem gerar, então, uma crença de que o analista vai ser... vai reprimir, vai cobrar, vai mentir, vai, entendeu? Ser desleixado, não dá pra saber, né? Isso tudo depende do paciente pro paciente. Isso pode gerar um paciente irritadiço, um paciente faltoso, um paciente calado, né? Tudo isso pode ser efeito, então, dessa transferência negativa. Percebam que uma transferência negativa e um paciente hostil, um paciente irritado, ele não necessariamente é um paciente pouco empenhado ou pouco aplicado ao processo de análise, né, ou que não esteja colhendo benefícios do processo de análise. Não, isso não necessariamente é real, né? Muito pelo contrário. Às vezes pode ser um investimento muito intenso de ódio, que seja, mas ainda assim ele investe na análise, entende? Ainda assim ele está imerso naquela relação, né? Então há ali possibilidade de uma atuação efetiva. Dentre, né, então, as transferências positivas, geralmente, né, há uma possibilidade do amor transferencial, né? E aí o que é importante de ter em mente sobre o amor transferencial? Não é porque é afetuoso, né? Não é porque o paciente é carinhoso ou atencioso, ou está tentando fazer você rir o tempo inteiro, ou aprende tudo o que você diz, ou é super dedicado a tudo aquilo que você fala, que não há resistência, né? Se vocês olharem aqui no próximo slide, vocês vão perceber que o processo de transferência, né, ele vai para cá, ele volta para cá, mas a resistência está lá, entendeu? De uma maneira ou outra, essa transferência ela continua sendo um drible da resistência, né? Então, mesmo que o paciente esteja afetuoso com você, não quer dizer que ele não esteja mantendo oculto determinadas representações que podem ser dolorosas, né? Ou difíceis de serem acessadas. Então, como Freud já muito bem nos orienta, nós devemos ser sinceros e enfáticos quanto a esse tipo de sentimento, né? Nós não podemos nem virar para a pessoa e falar assim, olha, não vai rolar, entendeu? Fica na sua, acabou aqui essa fantasiazinha sua, entendeu? Não é para você extinguir o afeto do paciente por você, mas você também não pode fingir que vai rolar, entendeu? Fingir, tipo assim, se dar um de desentendido e deixar o paciente ficar fantasiando com você, certo? Então, no momento em que o paciente traz isso à tona em palavras durante a sessão, a gente tem que ser conciso e sincero. Nossa relação é terapêutica, né? Não é possível que nada dessa ordem aconteça. No entanto, esse seu sentimento é importante, faz parte do seu processo terapêutico. Vamos trabalhar sobre ele, o que você tem pensado, o que você tem sentido, de onde você acha que isso veio, né? Todas essas são intervenções possíveis de acordo com o desenvolvimento do processo analítico. E claro, né, fica aí em outras palavras, o Freud diz isso pra gente, mas ele basicamente fala o seguinte: não acha que o paciente está enamorado por você, né, ou por quem você é. Esse amor é resultado da transferência. Muitas vezes o paciente nem sabe como você é na sua vida particular ou na sua vida individual, né, mas ele continua te amando mesmo assim, porque você fala palavras difíceis durante as suas intervenções e ele acha que você é super intelectual. Na realidade, você gosta de chegar em casa e assistir Big Brother, sei lá. Então, que assistir Big Brother faça com que você não seja intelectual, né, mas
vocês entenderam, sabe? Tipo assim, você não é erudito 100% do seu tempo, você também, né, fica de boa de vez em quando, enfim. Né, de qualquer maneira, não é pra gente ficar achando que o paciente realmente ama a gente, não é disso que se trata. E aí que tá a questão da repetição, então pra gente poder finalizar, né? Como eu disse pra vocês, a repetição ela acontece não só, né? Porque pensa, aconteceu um primeiro evento inicial, que não necessariamente precisa ser na primeira infância, tá, gente? As repetições elas não precisam vir dessa ordem, mas alguma coisa acontece que te marca e você repete aquela relação, aquele sentimento, né, aquele conjunto de signos na sua vida atual, ok? Beleza, isso por si só já é uma repetição, por si só. Mas quando é uma coisa da ordem do trauma, ou é uma coisa muito intensa, que gera muito afeto, essa coisa ela tende a ficar retornando, né, sequencialmente, porque isso não consegue acessar a consciência. E quando eu digo isso, não é de maneira aleatória, tá? É isso mesmo, é isso o conceito da psicanálise, isso. Então, isso não consegue acessar a consciência necessariamente, mas ele continua emanando energia, né? Então ele continua indo, fazendo força em direção à consciência e continua produzindo efeitos transferenciais, produzindo efeitos de xiste, efeitos de ato falho, efeitos de sonho na nossa realidade, né? E o que acontece? Quando o paciente não está em processo analítico, ele faz essa transferência com você, depois ele faz transferência com a sua vizinha, depois ele faz transferência com a sua filha, depois ele faz transferência com a tia, entendeu? E a transferência é sempre essa reedição desse formato de relação mais ou menos danificado, vamos dizer assim, com infinitas pessoas, né? Importante dizer também que isso é uma coisa que caiu no nosso simuladinho ali, vai cair provavelmente na nossa prova, eu acredito, é que eu não sei se vai cair na prova, eu não lembro agora, mas enfim, a transferência e esse movimento do inconsciente para a consciência, ele não é necessariamente sempre feito de um trauma, tá? Ele não é necessariamente sempre a gente tentando elaborar um trauma ou tentando evitar um desprazer, né? Às vezes existem coisas que são extremamente excitatórias, na verdade isso é meio que ambivalente, né? O trauma e a excitação, eles são meio ambivalentes, mas esse é um tema que não dá pra gente extinguir aqui. Enfim, de qualquer forma, não é o processo de formação do inconsciente, ele não é único exclusivamente lidar com traumas, lidar com desprazer, né? Ele também acontece muitas vezes quando nós temos prazeres que não são aceitos pelo princípio da realidade, quando eles não são aceitos pelo nosso super-eu, pela nossa consciência moral. Então, também, né, esse processo também é uma forma de obtenção de prazer, não só de fuga do desprazer ou de evitação, né, de chegar à consciência a algo desprazeroso. Enfim, vocês entenderam, né? Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu acho que vocês pegaram a ideia da coisa. Enfim, dentro dessa lógica também entra a noção de sintoma, mas eu não vou entrar nisso justamente porque a nossa disciplina já acabou e a gente não conseguiu chegar nisso. Mas eventualmente, né, em um outro momento da vida de vocês, talvez no estágio clínico no semestre que vem, a gente vai estudar sobre o sintoma e o sintoma nas perspectivas das estruturas psíquicas clínicas, isso se vocês forem fazer estágio comigo, antes de começarmos a atender, porque não tem condições de a gente começar o atendimento sem a gente ter uma boa base do que é neurose, histeria, neurose obsessiva histérica e psicose. Certo? Obrigado, gente. Até mais. Bons estudos e boa prova.